Olá, tudo bem? Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para fazer aquele encontro, né? Um encontro que eu espero que seja do seu agrado. E eu tenho certeza que vai ser, porque antes de mais nada, nós vamos falar de quê? Uma coisa que eu adoro e tenho certeza que você também adora, que é música. Agora, música de que gênero? Não importa o gênero. Importa é a qualidade da música e a qualidade de quem vai interpretar essa música. E no programa de hoje, a gente tem uma novidade muito interessante, que eu estou muito feliz em fazer esse programa, porque me foi sugerido pela mãe dele, sobre quem eu falo daqui a pouco, muito entusiasmada, porque afinal de contas é um filho único, e ela criou com muito carinho, e ela fala com muito entusiasmo sobre esses primeiros passos que esse jovem de 22 aninhos apenas está dando na vida. Até porque ele não se contentou com os limites do Brasil, está indo lá para fora, está indo para uma famosa escola de música que tem nos Estados Unidos, porque ele quer aperfeiçoar cada vez mais esse dom que Deus deu a ele de ser um guitarrista de bossa nova, de música pop, enfim, de qualquer tipo de música, mas ele fica mais feliz ainda quando esse tipo de música é jazz. É isso. Menino de 22 anos, o que é que tem na cabeça de um menino de 22 anos para já estar tocando tão bem o jazz e querer ir para lá, né, que é a meca do jazz, né, nos Estados Unidos, para aprender melhor ainda com os grandes mestres? É o que eu vou procurar saber ao longo dessa entrevista que eu começo a fazer agora com o Tiago César, e o César dele é com Z mesmo, como dos grandes músicos, como o Paulo César, por exemplo, que é um grande baixista. E ele que está de malas prontas para ir para os Estados Unidos aproveitar uma bolsa de estudos que ele ganhou merecidamente, e com certeza quando voltar ele vai mais do que poder desenvolver a carreira dele, mas uma coisa que ele já me antecipou, ele quer fazer com que o exemplo dele, jovem, 22 aninhos, seja uma inspiração, digamos assim, para outros jovens que estão buscando o mesmo caminho. Estou falando muito, mas eu quero ouvi-lo. É o Tiago César. Tudo bem, Ei, Paulo? Tiago, tudo bem com você? Tudo maravilhoso, senhor. O senhor está bem. Está bem, está bem. Você é mais de notas musicais do que de fala? Mais de notas do que de fala. Como todo artista, né? Se expressa melhor pelo instrumento do que por mim mesmo. É compositor também? Eu arrisco, viu? Arrisca? Arrisco. Então você fala pelas músicas, né? Eu mudei para Brasília e eu conheci muita gente incrível, assim, na área da composição lá, sabe? Principalmente da minha idade, pelo incrível que pareça. Jovens. Muitos jovens. Brasília é interessante, Brasília sempre é um berço, né? É um berço da música. Você pegar a história da música brasileira, muita coisa desenvolveu ali, viu? Minas Gerais, Rio de Janeiro. Você vai contar com detalhes daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que você, telespectador, já gostou, né? Só de ouvir as primeiras palavras ditas pelo Tiago e a estampa, né? Fina estampa, né? Como convém a um músico de jazz, está aí de paletó, só não está de gravata, mas ele está muito bem trajado para conversar com a gente sobre o trabalho dele. Fique ligado, a gente volta rapidinho. Pra carreira virar, pra você decolar, pra ganhar mais, pra valorizar. Curso profissionalizante é no Senai. Indústria, automação, tecnologia, construção. Curso profissionalizante é no Senai. Seu futuro vai brilhar, vem ganhar mais, se destacar. Vem crescer na carreira, vem pro Senai. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje tendo música, e música é a minha alegria, né? Adoro música, adoro quem faz música, adoro quem se dedica à música. Por extensão, estou gostando demais da presença aqui no programa de hoje do Tiago César. Ele que é músico, é goiano, goianiense, Tiago, é isso? E como eu sempre faço nos meus programas, que vem uma pessoa aqui, eu procuro saber um pouco mais, apresentá-la principalmente ao público quando é uma pessoa que ainda não tem certa notoriedade, vamos dizer assim. Sim. Você é um jovem, né? Não Sim. tem obrigação nenhuma de já ser conhecido. Logo, logo lá na frente eu tenho certeza que você vai ser muito conhecido, muito reverenciado pelo estilo de música que você faz. E pelo caráter também, né? Conhecendo a sua mãe como eu conheço, eu sei que você vai ser um grande caráter. Mas vamos lá. Tiago César, músico. Falando em mãe, né? Você é filho da doutora Débora, é isso? Filho da doutora Débora. Filho da doutora Débora. Doutora Débora Lima Ferreira. Não é isso? Grande advogada. Grande advogada, grande mãe, É? filha, irmã. Tudo. Tem muita sorte ser filho dela.
verdade. Que bom. Eu Você sempre- é egoísta, né? Você veio sozinho para não dividir com ninguém. Não tem jeito não. Mas apesar de que eu tenho que dividir com a minha família inteira, né? Porque minha mãe, pra nossa família, é tudo pra todo mundo, sabe? É, né? É a cara que está presente em todos os momentos, principalmente aqueles mais difíceis. Sim. Né? E pra todo mundo. Eu sempre converso com a minha mãe que assim, eu escolhi o caminho da música e é muito difícil aqui no Brasil, às vezes, a família acompanhar o filho ou a pessoa da família que escolheu esse ramo, né? É raro, infelizmente, a gente ver realmente uma família apoiar tanto assim, tanto quanto minha mãe apoia esse meu sonho de ir atrás do caminho da música. Então eu sempre falo pra ela, se eu não tivesse ela e a minha família no geral, com certeza eu não teria conseguido atingir o que eu atingi até agora. Ô, Tiago, agora explica por que jazz. Menino de Por que 22 anos, jazz? onde é que você descobriu? Como é que foram os seus primeiros contatos com a música? Por que jazz? Foi, pelo incrível que pareça, foi ouvindo jazz aqui em Goiânia, ao vivo. Pelo incrível que pareça, pelo meu primeiro contato foi aqui em Goiânia, cidade de sertanejo. Foi o primeiro lugar que eu ouvi jazz a primeira vez. E naquela época, acho que é uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu tocava rock, eu era guitarrista de rock dentro do meu quarto, tinha minhas bandinhas, tocava com meus amigos, mas nada profissionalmente. E aí eu fui em um lugar aqui de Goiânia que eu sou muito fã, ainda faço questão de falar o nome desse lugar, que Ateliê Pizzaria. Ateliê Pizzaria. Elegi outro super bar de jazz aqui de Goiânia. E, enfim, eu assisti uma performance de um guitarrista goiano chamado Matheus Guerra. Matheus Guerra. E aí eu vi ele assim e eu fiquei impressionado com o que ele estava fazendo, porque apesar de ser o mesmo instrumento que ele toca e que eu toco, eu tocava rock e jazz e rock são dois mundos totalmente diferentes dentro da guitarra. São duas coisas que, assim, se cruzam porque o rock veio do blues e o jazz veio do blues também, então tem uma certa semelhança. Mas eu fiquei assim, impressionado com as possibilidades que eu poderia fazer no meu instrumento. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, com esse negócio na cabeça. É isso que eu quero. Aí É o que você pensou. é o que eu pensei, é isso que eu quero. Só que eu não tinha muita pista de como. Era muito confuso pra mim ainda, era realmente outro mundo. Apesar de ser guitarra, era outra coisa totalmente diferente, sabe? Pra mim. Eu não entendia o que ele tá fazendo. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, pesquisando muita coisa na internet. A minha geração, apesar da internet atrapalhar em alguns quesitos pela questão da comparação e porque a gente fica meio perdido com tanta informação, ainda assim ela é útil se você sabe usar e gerenciar os conhecimentos que você consegue pegar da internet. E aí eu fico pesquisando bastante, aí eu fui conhecendo, aí não ficou difícil de conhecer Miles Davis, Coltrane, Wes Montgomery, Ella Fitzgerald, esse pessoal, os panteões do jazz. Sim. E foi por aí. Aí eu deslanchei, aí eu fui ouvindo, fui atrás de fazer aula, e tocando, me esforçando. E aqui em Goiânia tem onde você faz aula de jazz? Aqui em Goiânia tem, se você for para a universidade, né? Se você for para a UFG, você consegue fazer, estudar esse estilo. Aqui em Goiânia tem muito professor particular que dá aula de jazz e de improvisação em todos os instrumentos. Conheço baterista, pianista, tecladista, baixista, guitarrista, trompetista. Então aqui tem em Goiânia, tudo. Aqui em Goiânia tem tudo. Aqui em Goiânia tem tudo. Aqui em Goiânia. Mas por que então você foi descobrir de uma forma diferente em Brasília? Você mudou para Brasília. Eu mudei para Brasília em setembro de 2024. Voltei antes de ontem para Goiânia, inclusive. Estou super feliz de voltar para minha cidade. Mas por que eu fui para Brasília? Porque nessa minha aventura na internet, de pesquisando ao longo dos anos e tudo mais, eu conversei com a minha mãe de que eu fazia direito na PUC, aqui em Goiânia, e trabalhava na área. Só que eu não me sentia totalmente realizado. Eu sentia, por mais que eu estivesse estudando e trabalhando na área, eu sentia que eu não estava indo meio para lugar nenhum com as coisas que eu queria fazer. Decidi ir para música, minha mãe me apoiou, falou, Thiago, você vai fazer faculdade, vê se você vai para música. E aí eu fui pesquisar na internet, a pessoa que eu mais me identifiquei foi um professor chamado Ítalo Cunha. E o Ítalo, ele se formou na Berklee, é uma faculdade de música dos Estados Unidos, lá em Boston. Ele foi para lá com 16 anos. E eu vi a trajetória dele através da rede social dele, né, do Instagram dele. E eu me identifiquei muito com a pessoa dele e com tudo mais. E aí eu falei, mãe, será que tem como eu me mudar para Brasília? Às vezes eu trabalho lá como músico, né, dou aula, faço show e ajudo nessa questão financeira. E aí ela super apoiou. E eu me mudei para lá no final de 2024. Fiquei fazendo aula esse tempo inteiro particular com o Ítalo, de guitarra, improvisação e tudo mais. Principalmente sobre carreira, business, fechar contrato e tudo mais. E aí eu finalmente, depois de muita luta,
né? Isso começou em 2024 que eu mudei para Brasília, mas meus estudos para passar na faculdade começou em 2023. E eu passei só agora, em 2026. Fiquei 3 anos de cursinho. Você fala dessa escola lá nos Estados Unidos. Berkeley. Estudando. Eu passei na Columbia College de Chicago. Meu professor passou na Berkeley. Ah, sim. Aí eu gostaria de passar na Berkeley, mas aí eu fui fazendo as provas e eu acho que mais se conectava comigo e com a minha personalidade, que é diferente do meu professor, obviamente, era a Columbia College de Chicago, que foi a faculdade que eu passei com bolsa, justamente porque eles se conectam muito, além de ensinar jazz, improvisação, coisas teóricas, né? Eles conectam muito com a cena musical da cidade. E eu achei isso super bacana, de eu poder chegar lá e conhecer gente que toca na rua mesmo, que vai para as gravadoras, que grava. Eu descobri que o meu diretor de guitarra lá da faculdade, ele que gravou as trilhas sonoras de Halo 1, 2 e 3. Halo é um jogo de videogame do Xbox, antigo, dos anos 2000. Super famoso, é uma franquia de jogo de videogame super famoso. Ele gravou as trilhas sonoras, então eu achei super massa. É uma faculdade também que traz cinema, traz dança, o pessoal faz muita dança lá, teatro. É uma faculdade de artes que tem a parte de guitarra e jazz e música separada. E eu gostei muito disso, por isso que eu decidi ir pra lá, sabe? E por que guitarra? Por que guitarra? Sim. É uma história engraçada, pra falar a verdade. Não é super fantástica, mas é engraçada. Bem simples, pra falar a verdade. Então, antes de eu tocar guitarra, eu não sabia absolutamente nada de instrumento, nem de música. Eu não tive muito contato. Na verdade, eu tive 0 contato com instrumento e esse tipo de coisa pela minha família. Eu tive contato com música, um pouco ali, um pouco aqui. Minha mãe gosta muito de Bee Gees e Michael Jackson. Bee Gees? Bee Gees, minha mãe Olha ama só. Bee Gees, é Tem fanática. bom gosto. Bee Gees, Michael Jackson, Black Eyed Peas, dos anos 2000, aquela eletrônica, pop. Aí, mas com instrumento assim mesmo, música instrumental, 0. Aí eu tava na casa de um amigo, dormindo, eu era criança, tava dormindo na casa dele, atrás da porta dele eu vi uma bag de guitarra. Aí eu olhei assim e fiquei, que é isso aí atrás da sua porta? Ele falou, pô, uma guitarra. Aí eu fiquei, tipo, eu nunca tinha visto uma guitarra presencialmente, né? Eu devia ter uns 12 anos de idade. Aí eu fiquei, ué, guitarra? E pode ter guitarra? É assim? É fácil assim? Ele, ué, lógico, olha lá. Aí eu peguei a guitarra de trás da porta dele, não sabia fazer nada. Eu liguei no amplificador dele e fiquei batendo nas cordas. Aí, só que eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Eu achei loucura, uma coisa de outro mundo. O que eu fiz? Música, aí na hora eu entrei no YouTube e coloquei músicas de guitarra pra tocar na guitarra. Apareceu Metallica. Ixi. A primeira coisa que apareceu foi Metallica. Aí eu coloquei, nunca tinha ouvido Metallica, coloquei Metallica pra ouvir. Inclusive, toda minha trajetória na música foi isso. Tipo assim, eu não consegui pegar muita influência de ninguém. Tudo foi eu que fui indo atrás. Assim como o jazz, tipo, eu não peguei influência de alguém conhecido meu. Foi eu que fui atrás e acabei descobrindo. E aí eu ouvi Metallica, apaixonei por Metallica, fiquei fanático por essa banda. E aí eu comecei no meu caminho da música. E assim como todo músico... Aí você começou no rock. Comecei no rock. Comecei no... Esse tipo de rock mais pesado, essa coisa toda? Eu não digo nem no rock ou um estilo mais pesado. Eu comecei no Metallica mesmo. Eu era tão... Minha cabeça era tão fechada pra Metallica. Tipo, tudo que eu queria saber era a banda Metallica. Aí demorou pra eu sair disso. Nossa, mas demorou. Pra eu conseguir passar pra outra banda de rock e aceitar que eu podia tocar outra coisa, demorou. Aí, finalmente, né? Assim como todo músico, todo mundo, em qualquer profissão, a gente começa em um lugar e vai vendo outras pessoas fazer a mesma coisa que a gente faz, vai pegando mais bagagem, mais conhecimento, vai trocando de estilo. Ô, Thiago, Foi por aí. evidentemente que a gente está aqui num ambiente que é propício, digamos assim, né, para falar de música. A gente está aqui num balcão, né, Sim. estamos num ambiente muito tranquilo. E nós não temos a estrutura, por exemplo, de um estúdio, não temos nada. Mas você trouxe aqui o seu violão, Trouxe. né, e informalmente vai fazer algumas coisas para a gente, mas nós temos também um trechozinho de algumas apresentações suas que a gente vai colocar para vocês, telespectadores, sentirem como é o som que ele pratica com o Power Trio, né, Power Trio. do jazz, né? Porque é outra história, né, outro ambiente, aquela coisa toda. Mas ainda assim, que improvisadamente aqui, nesse local onde a gente está, o que é que você pode tocar, por exemplo, só para a gente fazer a transição? Você ainda tem alguns acordes aí da época do rock, não tem? Um rockzinho. Da época do rock? Um rockzinho com todo carinho, que eu fui roqueiro também. Eu tinha um programa de rock de 4 horas de duração naquela época do rock progressivo. Era só de Pink Floyd, essas coisas, Black Sabbath, enfim, Black Sabbath. E essas coisas mais. Era um programa de 4 horas no domingo, na rádio, onde eu comecei lá em São Paulo. Era das 3 da tarde às 7 da noite, 4 horas de pauleira. Já fui roqueiro. Mas o que é que você pode fazer para a gente fazer uma transição daí para o jazz?
Trechinho só. Eu lembrei de uma música Paranoid do Black Sabbath. Olha aí. O senhor citou Black Sabbath. No violão vai ficar diferente, mas vai ficar bacana também. Vamos lá. Legal demais, né? Agora me diz uma coisa, como é que foi essa transição para o jazz? O que é que te atraiu mais quando você falou, vou tocar jazz na guitarra, no violão, na guitarra e etc. Porque a guitarra no jazz, até um certo tempo, ela era relegada a um segundo plano no palco, né? Principalmente e também nas gravações. Sim. Depois ela passou a assumir um ambiente de protagonismo, quer dizer, descobriram a tal da guitarra no jazz, né? E isso é uma coisa que se deve ao Charlie Christian, né? Que veio lá dizer, você conhece o Charlie Christian, né? Que trouxe a guitarra para o protagonismo da música. Foi isso que te contaminou? O que acontece? Se eu for falar do Charlie Christian, é um dos meus maiores ídolos, inclusive, do jazz. É uma das pessoas que mais me influenciam. O que acontece com a guitarra dentro do jazz? A guitarra dentro do jazz, a primori, pelas big bands ali nos anos 30, 40, até 50, como a gente não tinha uma guitarra que a gente conseguia conectar num amplificador ou alguma coisa para amplificar o som da guitarra, ela era como se fosse um violão, só que com um som mais baixo ainda do que de um violão. O que isso gerava? Os guitarristas tinham dificuldade de ser solistas e tocar o que a gente chama de single note. Porque não era ouvido, porque estava no meio de um baixo acústico, de uma bateria swingando, de um trompete, de um piano, sabe? Sim. E aí eles tinham que tocar muito com acorde. Era muito mais de apoio, né? Era muito mais de apoio, é o que a gente chama de comping. Eles faziam comping, eles acompanhavam os outros músicos. E aí quando eles iam solar, que era raríssimo eles solarem, pegar o protagonismo, eles faziam isso com acordes, que antigamente era o que tinha para fazer, né, dos anos 30 e 40. E eu acho bacana porque hoje em dia você fazer isso na minha percepção, é um auge de um solo, você conseguir solar com acordes, que nem o pessoal fazendo há 100 anos atrás quase, eu acho assim, outro nível, é um nível muito alto. E o Charlie Christian, o que acontece com o Charlie Christian? Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro guitarrista de jazz que conseguiu pegar uma guitarra elétrica, plugar em uma caixa de som, no amplificador, e solar com single notes, que nenhum instrumentista de sopro fazia na época. Agora, o que é muito impressionante, que me chama muita atenção dele, especificamente, do Charlie Christian, é que ele morreu, infelizmente, ele morreu muito novo. Se eu não me engano, ele morreu com 25, 26 anos. As principais gravações dele, ele fez com 21 anos de idade. Mais novo que eu, mais novo que eu. E anos 30, anos 40, né? E a referência que ele tinha era de instrumento de sopro, tipo trompete, saxofone. Então, ele como guitarrista teve que ouvir muito os outros colegas e instrumentistas, principalmente de sopro, para conseguir transpor para a guitarra essas frases. E aí a gente, eu, meus colegas, todo mundo que vai estudar Charlie Christian hoje, vai tirar os solos dele, pegar lá, sentar na cadeira, tirar de ouvido, ficar lá. É um processo que demora, mas é muito divertido. Você fica lá horas na frente do computador, ouvindo a música até você conseguir catar notinha por notinha e construir um solo dele. Você vai tocar e você vê que a articulação que você faz na guitarra, o jeito que você toca na guitarra, as frases dele, não tem nada a ver com o que um guitarrista tocaria. Porque ele tirou do sopro essas frases, entendeu? Ele pegou o que o pessoal tocava no trompete, por exemplo, ou tanto faz, qualquer instrumento de sopro, e colocou na guitarra. Aí você vai tocar hoje em dia, você fica, rapaz, mas tá esquisito esses dedos aqui, será que... Dá um exemplozinho bem rápido pra gente, que o tempo tá indo embora, sabia?
Essas frasezinhas. É muito coisa de instrumentista de sopro. E o que eu acho mais legal de tudo, que eu amo estudar, por isso que eu migrei pro jazz. Foi por esse motivo específico. Foi pelo swing, pela levada do gênero. Sim. Por exemplo, jazz se acentua no 2 e no 4. Então você conta 1, 2, 3, 4. Então, 1, tá, 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 tá. O que a Ella Fitzgerald fazia, swing antigo. Rock se acentua no 1 e no 3. Então é 1, 2, 3, 4. O jazz é ao contrário. É 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sabe? E o que me cativou muito foi justamente esse swing do jazz. Que é justamente o que eu tava tocando aqui, que é... Quer dizer, aquelas coisas mais antigas, né? Aquelas coisas mais Django antigas. Reinhardt foi alguma influência para você Django, com certeza. Ele foi influência para as minhas influências e para mim também. E é muito bacana o senhor citar ele, porque eu tô com um violão de aço aqui, por mais que não seja um violão de Gypsy Jazz. Vou explicar para quem não conhece. Ele criou, né? Django, ele foi um guitarrista de jazz francês e ele tocava um estilo chamado Gypsy Jazz, que veio dele, ele era cigano e a família dele era toda circense e ele tocava guitarra. Ele não tinha, engraçado, ele não tinha esses 2 dedos inteiros, ele não tinha essas 2 últimas falanges. Que ele perdeu no incêndio, Porque né? ele perdeu no incêndio. E mesmo assim, se a gente pegar as gravações dele, até hoje, com 2 dedos, ele toca extremamente rápido. Parece uma metralhadora de notas. Sim, uma coisa de outro mundo. Até hoje é impressionante. E isso também a gente está falando de um cara que viveu há quase 100 anos atrás. E o Django, ele se tornou tão importante, mas tão importante na cena do jazz, que se eu falar Gypsy Jazz, a gente reconhece o estilo. Só que se eu falar Django Style, que é o nome dele, o estilo do Django, a gente ainda reconhece. E os festivais de jazz, um dos festivais mais famosos de jazz que a gente tem até hoje, 100 anos depois, se intitula Django Festival. Legal. Quer dizer, é uma evolução, né? Você vai aprendendo um pouquinho com um pouquinho com o outro. É uma junção. Até a gente ter, ele já está com mais de 60 anos, mas até a gente ter, por exemplo, John Pizzarelli, né? Que também é um guitarrista, né? Que é um pouco mais popular, né? Um pouco mais conhecido. Um pouquinho de cada um você foi pegando essas influências? Um pouquinho de cada um. A música em si, todos os gêneros... E eu ouso dizer, eu vou ter essa fala aqui, que eu ouso dizer que o jazz ainda mais é uma forma de linguagem. E assim como qualquer outra língua, a língua portuguesa ou inglês, qualquer outra forma de linguagem no mundo que a gente tem, a escrita, ela é uma junção de coisas que pessoas vão fazendo e separando e juntando. E o jazz e toda a música é a mesma coisa. A gente vai ouvindo um pouquinho de um pouquinho de outro, vai captando e vai formando a linguagem debaixo da nossa mão. Legal. Ah, que pena. Já viu como é que passa rápido o tempo? Esse bloco de 20 e tantos minutos já foi embora. A gente tem ainda mais um bloco pela frente. Né? E diante de tanta coisa que esse menino tem para contar para a gente, já vou combinar aqui para a gente fazer o seguinte. Terminando esse programa, a gente já começa um outro para ser exibido logo em seguida, próxima atração que a gente tiver. Pode ser? Pode ser, Pode combinado. ser? Então vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, a gente já volta, fique ligado. Pra carreira virar, pra você decolar, pra ganhar mais, pra valorizar. Curso profissionalizante é no Senai. Indústria, automação, tecnologia, construção. Curso profissionalizante é no Senai. Seu futuro vai brilhar, vem ganhar mais, se destacar. Vem crescer na carreira, vem pro Senai. Muito bem, já estamos voltando, que pena, né? O programa já está terminando, mas a gente vai ter muito que conversar ainda com esse convidado de hoje, que é o Thiago César, músico de jazz, que está indo para os Estados Unidos. Fala rapidinho para a gente, Thiago, que história é essa de você ir para os Estados Unidos? Quando eu decidi fazer música, minha mãe falou, você vai fazer faculdade. Mesmo Doutora que você... Débora Lima Ferreira, Doutora- excelente advogada. Excelente advogada aqui de Goiânia, advogada tributária. Aliás, enquanto a gente está falando dela, estamos mostrando imagens dela aqui também. Ela é muito tímida, deixou para o filho, né, aparecer. Ela só aparece nos tribunais, aquela coisa toda, dá show. Mas então, conta lá para a gente então essa história dos Estados Unidos. Minha mãe falou, você vai fazer faculdade, você querendo ou não.
Aí eu falei, não, mas com certeza, eu quero fazer faculdade. Só que eu sempre tive comigo essa questão de querer muito conhecer o mundo. Acho que é porque quando eu era mais jovem, minha avó viajava tudo quanto é lugar do mundo, todo mês ela estava em um lugar diferente. E eu fiquei com esse negócio na cabeça de toda vez minha avó chegar em casa e trazer presente de mim, presente pra mim, de outras partes do mundo. E eu fiquei com esse trem na cabeça de, não é possível. Eu preciso sair do Brasil, eu preciso conhecer. E eu acho, na verdade, tenho certeza, que foi essa história de ir para os Estados Unidos, pra mim, foi uma certa forma de usar a música como passaporte pro resto do mundo. Até porque a música brasileira é riquíssima, no Brasil a gente tem músicos riquíssimos. Claro, e a Bossa Nova é prima do jazz, né? A Bossa Nova é prima do jazz, aqui a gente tem samba, aqui a gente tem choro, aqui a gente tem sertanejo, que eu amo. Aqui a gente tem muita coisa, tem frevo, tem muita coisa que eu realmente gosto. Tá, mas aí você descobriu essa bolsa. Mas aí eu fui atrás da bolsa, porque eu realmente queria estudar fora. Bolsa de estudos. Bolsa de estudos. Eu consegui um prêmio na faculdade que chama Columbia Excellence Award. Eu consegui esse prêmio tocando uma música que eu vou tocar aqui agora. Foi um arranjo que eu fiz de uma música dos anos 30 de jazz. Foi uma das coisas que me fez conseguir esse prêmio. E aí todo o processo ficou mais fácil depois disso, porque aí eu consegui passar na faculdade. Como eu já havia mencionado, foram 3 anos de estudo até eu conseguir. Fui reprovado em outras universidades, fui aceito em outras. É um processo. É assim a vida. Assim É como ralando qualquer o coisa. joelho que você aprende a andar de bicicleta. Exatamente. Não é? Mas Tá, aí você conseguiu, porque o tempo está indo embora, você conseguiu uma bolsa de alguns dólares, né? alguns dólares, $22 mil 22 por mil ano. dólares. Esse dinheiro é suficiente para você ficar lá esse tempo todo? Ou ainda assim, toda ajuda será bem-vinda? Toda ajuda sempre será bem-vinda, ainda mais quando a gente fala de cultura brasileira, porque o meu projeto de lá para fora também é levar a cultura brasileira para lá e trazer o que eu tiver que eu conseguir coletar de informação lá e de cultura lá e trazer para cá e fazer esse intercâmbio cultural, será o maior prazer da minha Você vida. deixaria um telefone de contato, uma Com forma de certeza. contato, um e-mail? Vou deixar meu celular e meu Instagram. Qual é? Meu Rapidinho. e-mail 629-8595-0842. É o meu celular. 629-8545-95-0842. 8595-0842. Esse é o celular. Esse é meu celular. 98595-0842. 42. E meu e-mail. Só o celular, acho que já Só basta. o celular tá ótimo. É, eu acho que fica legal. Quem estiver interessado em fazer parte dessa história na vida do Tiago, pode entrar em contato, ter mais informações de como é que pode ajudar, como é que pode fazer com que o Tiago cresça cada vez mais. Sim. Tiago, que prazer te receber, meu amigo. Prazer estar aqui também, Paulo. Muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço sua mãe, doutora Débora Lima Ferreira. Obrigado, viu, Débora? Obrigado por tudo. Tá bom? E vamos encerrar com música, então? Vamos sim. No programa seguinte, a gente vai colocar trechos de apresentação ao vivo, com piano, com bateria, aquela coisa Sim. toda. Aí vai ficar mais próximo do som que ele faz. Obrigado por ter vindo. Obrigado, É Paulo. com você. Tocar Body and Soul. Ó.